Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema, a importância da oração. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos felizes, estamos alegres de estarmos aqui, vencermos mais uma semana, estar aqui louvando o nome do Senhor Jesus, buscando o direcionamento do nosso Deus para mais uma semana. É com muita alegria que nós estamos aqui. Glórias a Deus. Queremos nesse momento estar fazendo uma oração. Convido a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus. Você que estiver online também, glórias a Deus, pode estar orando conosco. Aleluia. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Glórias a Deus. Vamos estar agradecendo a Deus por todas as mães, né, do nosso Brasil, do mundo, por esse dia tão especial, qual nós celebramos o Dia das Mães, e que o Senhor possa abençoar todas as mães do nosso país. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Pai. É com alegria que nós estamos aqui para te louvar, te engrandecer, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Mesmo em meio às lutas, em meio à correria, o Senhor é o Deus que tem nos ajudado, tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Muito obrigado. Seja conosco, nos abençoa, livra-nos de todo mal. Abençoa, Senhor, as mãezinhas do nosso país. Que o Senhor continue dando sabedoria, dando graça, fazendo com que cada uma, Pai, venha buscar ser uma mulher virtuosa. Aleluia, glórias a Deus, uma mulher que agrada o coração do Senhor, uma mulher que esteja no centro da vontade do Senhor, Pai, o qual fazendo assim, é elogiada pelo esposo, pelos filhos, e que o Senhor possa prosperar as famílias através desse alicerce da família, aleluia, que é a mulher que tem o poder de edificar a família, Pai. O Senhor diz na Tua palavra que a mulher tola destrói o lar, mas a mulher sábia edifica a sua casa. Que o Senhor dê sabedoria para todas as mães neste dia e sempre,
para a glória do teu santo nome. Pai, nos humilhamos diante de ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te pedimos, Pai, coloca em nós um coração quebrantado, um coração humilde, para que nós possamos louvar o teu santo nome nessa noite, Pai. Que o nosso louvor não venha a ser um louvor de lábios, mas um louvor racional, que venha do profundo do nosso coração, do nosso entendimento, aleluia, da nossa alma, Pai. E que o Senhor possa receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor que nós vamos dar a Ti nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Visita cada lar, cada coração e receba, Pai. Onde estiver um adorador, Pai, agora ao vivo conosco ou nessa gravação, que o Senhor possa receber o louvor desse adorador. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Vamos fazer o nosso momento de louvor. Quero pedir a você que está online, não deixe que nada venha distrair você, que você possa, aleluia, concentrar na adoração, concordar com a letra do louvor, e assim você estará louvando a Deus, mesmo sem conhecer a letra do louvor, você estará louvando o nome do Senhor Jesus. Adoremos o nome do nosso Deus. Vamos invocar o santo nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos, se ligue no trono da graça de Deus. Aleluias. Creia que Ele está aqui nessa noite. Ele está contigo aí, onde quer que você esteja. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Sim, Pai, queremos declarar o teu nome. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Sim, Jesus. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Vamos declarar: teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem Pai, incendeia-nos com teu fogo nesta noite. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiu agora. Clamo Jesus. Agora isso, igreja. Teu nome é cura. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Sobre
quero declarar teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, Aleluia. ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Nós clamamos esse nome. Clamo esse nome. Nome poderoso. Nome poderoso. Nome poderoso. Nada que resista ao nome Nome de sobre Jesus. todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. Ele vai trazer sua família. Clame o santo nome, o nome de Jesus. Nome poderoso. Sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Aleluia. Jesus, Jesus. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Ele está aqui nessa noite. Aleluias. Glórias a Ti. Vamos declarar que o nome dele é santo, igreja. Continue na mesma dimensão. Declarando que o nome dele é santo. Aleluia. Invocamos o nome de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos declarar teu nome. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre.
alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Diz, Senhor, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da sua. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Amém, igreja? Glória a Jesus. Queremos ainda nesta noite, antes de louvarmos ao Senhor com os dízimos e as ofertas, hoje eu quero, preparei uma surpresa para a igreja, né? Vamos estar apresentando aqui um louvor, né? Em homenagem aos Dia das Mães. Amém? Glórias a Deus. O Miguel falou que vai estar fazendo a coreografia aqui na frente, né, Miguel? E aí, Miguel, vai vir mesmo? Então tá bom. O Miguel vai vir na frente fazer a coreografia. A igreja pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Antes do Miguel vir, Miguel já vai se preparando aí, Miguel. Eu quero ler aqui uma passagem bíblica que se encontra em Provérbios capítulo 31, versículo do 25 a 30, que diz assim: é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça
e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. A formosura é ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor Deus, será elogiada. Eu dedico essa palavra, esse versículo para todas as mães do nosso país. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nesse momento agora, eu vou chamar o Miguel. Glória a Deus, Miguel Gomes já se posiciona aqui. E a gente vai estar, aleluia, colocando o louvor, o vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, filho? Você pode fazer olhando para a igreja, pode olhar para lá do jeito que você quiser, tá bom? Glórias a Deus. Aleluias. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Amor, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Aê! Muito bem, meu filho. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar nesse momento agora adorando o nosso Deus com os nossos dízimos e oferta. Vou só baixar o meu retorno aqui. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5, que diz assim: O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus. A Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor.
O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara. Caim ficou furioso e fechou a cara. Amém, igreja? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Vou ser bem breve aqui para a gente adiantar. Uma palavra muito clara, né, meus irmãos? Que Deus realmente, ele filtra, né? O Senhor, ele filtra tudo que a gente faz para o Senhor. Ele não sai recebendo tudo de qualquer jeito, né? Ele realmente, ele sonda o nosso coração, a nossa mente, e ele fala: esse aqui eu recebo o que me deu de coração. Esse aqui foi só por obrigação, né? Ou não teve nenhuma dedicação, né? Pegou lá qualquer coisa e deu para Deus. Deus, ele não aceita, igreja, né? Vocês veem aqui que Deus rejeitou Caim e a oferta dele. Rejeitou ele e também a oferta dele. A Bíblia deixa muito claro, né, esse detalhe. Rejeitou. Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. E de Caim, como é que fala aqui? O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Então, igreja, por mais que o nosso Deus é amor, né? Deus, ele é o próprio amor, né? Mas o Senhor, ele é muito justo. Ele é muito justo, né? E ele não aceita aquilo que não é verdadeiro. Quem é o pai da mentira é o diabo, né? Deus é a verdade e o diabo é a mentira. Então Deus não vai aceitar uma mentira do nosso coração, né? Ele aceita aquilo, pode ser pouco, pode ser muito, pode ser simples, pode ser, né, grandioso, mas se não for a intenção do coração, se não for de agradar, de louvar a Deus, ele não recebe. Amém? Que possamos ser verdadeiro com o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Você que está nos ouvindo agora aí pelo YouTube, já está disponível na tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, apontando para esse código QR Code, aí você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo Radiosnet, você pode clicar em contatos. Clicando em contatos, você já vai ter acesso aí ao WhatsApp da igreja, e indo na descrição você tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está pelo site, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica em igreja, clicando em igreja já tem a opção dízimos e oferta, você clicando ali em dízimos e oferta já vai ter os dados para você estar contribuindo. Então vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, enquanto isso adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glória a Jesus. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Eu
irmãos, e agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, nós te louvamos, Pai, te louvamos por mais um mês, te louvamos, Pai, por tua providência, te louvamos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu favor, pela tua bondade, Pai. Tu és bom o tempo todo, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem abrido portas para os teus filhos, não tem deixado as portas fecharem. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem feito derramar chuva de bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos por esta igreja, te louvamos, Pai, pelos membros dessa igreja, pela fidelidade, Pai, de cada fiel, de cada adorador. Que o Senhor continue prosperando a vida dos teus filhos, Pai. 100, 200, 300, 500, 1000 vezes mais. Que o Senhor multiplique na vida dos teus filhos. Eu profetizo, Pai, na vida dos seus filhos, ricas bênçãos e vitórias para a vida de todos os teus filhos, Pai. Prospera ainda mais a Igreja Nova Aliança com Cristo, para que nós possamos, Pai, aleluia, prosperar e abençoar muitas vidas, Pai. Para que esta igreja venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer muitas vidas no sentido espiritual, material, para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai, também quero estar orando para estar trazendo a palavra do Senhor. Seja comigo nesta noite, Pai. O Senhor sabe da nossa correria, o Senhor sabe do cansaço, mas não estou aqui por causa de mim mesmo, não estou aqui pelas minhas forças, mas pela força do Senhor que nos sustenta, que nos faz forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. É nessa palavra, nessa fé que eu confio e já te agradeço no nome do Senhor Jesus. Usa a minha vida, fala com a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. O tema de hoje, como já foi dito, a importância da oração. Amém? Estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão muito voltadas, dedicadas, né, ao trabalho, dedicadas aos estudos, né? As pessoas estão cursando, as pessoas estão a todo preço buscando enriquecimento fácil, né? As pessoas estão buscando enriquecimento, né? Muitos abandonaram as igrejas e hoje estão nos auditórios, né? Ouvindo palestrantes, ouvindo palestra, né? De pessoas que falam de economia, né? Os coaches da vida, né? Mas não sou nada contra, mas nós não podemos achar que isso substitui, isso é a porta para a prosperidade. Isso não é. Algum de vocês aqui conhece alguém que ouviu esses palestrantes, né? Eu não sei se é palestrante que fala, é palestrante, né? Que melhorou de vida, que enriqueceu. Eu não conheço. Eu conheço aí das redes sociais esses que vendem, né? Vendem os cursos, vendem, né? Mas eu nunca vi ninguém que seguiu esses camaradas aí e falou: prosperei, tô rico, tô assim, tô assado. Então, igreja, não adianta buscar outros caminhos que não sejam o caminho direcionado por Deus. Esses palestrantes, eles pregam uma coisa só, mas o que Deus tem para a minha vida, para a vida da irmã Neide, para a vida da Karina, do Sérgio, da pastora Camila ou da doutora Camila, são planos diferentes. A estratégia da doutora Camila não vai servir para a irmã Neide, para o Sérgio, para o Evanildo, porque Deus deu um direcionamento para ela. Se outra pessoa vir na cola dela, tentar fazer a mesma coisa, não vai conseguir, porque Deus não deu esse direcionamento. O direcionamento para cada pessoa é diferente. Então, se nós não se submeter a Deus, né, não vamos chegar
no propósito que Deus quer. Pode ser que Deus queira, que seja da vontade de Deus, você participar, né, de um curso desse, de uma aula dessa, né, por algum propósito. Mas isso não vai dizer que é para todos. Não é todos que estão ali que vai seguir aquele direcionamento e vai conseguir algo na vida, né? E muitos se frustram, perde dinheiro, perde tempo, né? Os anos se passam, os dias se vão, e essas pessoas criam uma falsa expectativa porque não depositou a sua confiança em Deus, não buscou em oração. Não buscou em oração, foi buscar no homem. Foi buscar a inteligência do homem, ou até a sabedoria do homem. Mas a sabedoria do homem, por mais sábio que o homem seja, a sabedoria do homem nunca vai ser igual à sabedoria de Deus. Até porque se algum homem tem sabedoria, é porque Deus deu a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Ele criou todas as coisas, ele criou o homem, né? Não adianta o homem exaltar, né? Exaltar o cara que criou o avião, o cara que criou o smartphone, o cara que criou o notebook, né? Não adianta exaltar esses camaradas, o homem mais rico do mundo, mais inteligente do mundo, né? E tal. Não adianta exaltar essas pessoas, porque toda a sabedoria que essas pessoas têm vem de Deus. Então Deus sim, Ele é a fonte de sabedoria. E se nós não buscarmos nele, não teremos vitória, igreja. Não teremos vitória. Amém? Então vamos aqui para o nosso primeiro banner, vamos ler a nossa introdução aqui. Que diz assim: a oração é essencial para a vida espiritual e emocional. Amém? Isso já foi cientificamente provado, que a oração, médicos têm dado esse testemunho de que pessoas que são dedicadas à oração, elas têm uma recuperação melhor, né? Elas dormem melhor, né? Processo de cicatrização, de recuperação, de quem os médicos testemunhando isso, né? Não são pessoas que estudam a Bíblia que falam isso, são pessoas que estão sempre atualizados com a ciência. E eles têm tido, né, têm dado esse testemunho de prova, têm dado provas de que as pessoas pacientes deles, aqueles que são dedicados em oração, têm melhora, né? E aí a gente vê cristãos que não ora e fica nisso aí, né? Fica achando, seguindo influências, achando que os olhos deles vão abrir, a mente dele vai abrir e vai prosperar e vai acontecer e vai romper e tal, né? E eles desprezam a Deus. E eles ficam tão cegos que eles desprezam a Deus, desprezam a sabedoria de Deus, porque eles estão focados no homem, né? Então, a oração também a oração é essencial para a vida espiritual, emocional, oferecendo conexão com o divino, oferecendo conexão com o Criador, com o divino, com o Todo-Poderoso, né? Se eu quisesse hoje um contato, uma conexão com um desses influenciadores, Pablo Marçal e outros aí, eu teria essa facilidade de conexão? Teria que pagar, ir lá na aula dele, né? Mas com Todo-Poderoso, eu posso dobrar os meus joelhos no meu quarto, onde eu estiver, e buscar dele a sabedoria. E cristãos estão desprezando a oração para ir atrás desses influenciadores. Você vai olhar no Instagram do cara, o cara segue todos eles. E o cara fica bêbado. Ele só pensa na riqueza. Ele só pensa em ficar rico.
E ele fica tão cheio desse desejo de ficar rico, que ele esquece da salvação dele. E nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Porque muitos já pegaram o caminho do inferno buscando esse desejo por riqueza. Eles ficam cegos, eles fazem qualquer coisa, né? Então, a oração ela também oferece a conexão com o divino, né? Oferece também força em tempos difíceis, né? E sabedoria para as decisões, sabedoria para tomar as decisões. Se eu tomo uma decisão errada, se nós tomarmos uma decisão errada na nossa vida, Deus perdoa, mas as consequências podem durar muito tempo. O perdão, você se arrependeu, ó. Perdão é rapidinho, o Senhor perdoa. Agora as consequências, meu filho, agora essa consequência aí você vai ter que levar. Você vai ter que carregar, vai ter que assumir. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então nós temos que buscar do Senhor. A oração, ela nos proporciona força, né, em tempos difíceis e sabedoria para tomar as decisões. Ela também contribui para a redução do estresse e da ansiedade, né? Aprimorando a qualidade de vida. Pessoas que têm uma vida dedicada à oração, elas têm uma vida mais tranquila, menos estresse, menos ansiedade, porque está confiante em Deus, se sente literalmente na mão de Deus. E quem está nas mãos de Deus, né, está seguro. Um filho que sai com o pai pegado na mão dele, o filho se sente seguro. Meu pai está aqui comigo, ele está seguro na minha mão, né? Assim é o cristão que vive em oração. Estávamos enfrentando algumas tribulações, né, pastora Camila? Esses dias aqui, né? E muita demanda muito grande, né? Ministério, né? Família, né? Tudo mais. E estávamos se sentindo sufocados, sem força, sabe? E nós fizemos a campanha, né, pastora? Fizemos 2 campanhas, né? Fizemos 2, terminamos uma ontem. A segunda campanha que nós fizemos, acabamos ontem, né? Ontem foi o último dia. E vocês precisam ver, igreja, como muda tudo assim, ó. Parece que o fardo se torna mais leve, né? Parece que o fardo fica mais leve. Seja a dificuldade no trabalho, seja em casa, torna mais leve por causa da oração. O comprometimento da oração, né? Então o poder da oração não vem de nós. O poder está em Jesus. E é Jesus quem responde a oração e realiza o impossível. Amém? O poder não está em nós. O poder está em Jesus. E é Jesus quem responde às orações e realiza o impossível. É importante lembrar que a oração é um pedido e não uma exigência, né? Tem gente que tem mania de dizer assim: Senhor, não aceito. Quem somos nós para dizer eu não aceito com Deus, igreja? Quem somos nós? Já pensou se Jesus falasse ao pé da cruz, falasse lá, né? Eu não aceito, Senhor, não aceito, Pai. Eu nunca pequei, né? Estou levando os pecados nas costas desse povo incrédulo, né? Eu não aceito passar por isso. Já pensou se Jesus falasse isso? E ele não falou, igreja. Quem somos nós para dizer eu não aceito? O apóstolo Paulo diz que nós temos que dar graça pelas lutas, pelas provações, porque elas nos amadurecem. Ela nos amadurece. Quantos de nós aqui já passamos por situações e hoje percebemos que somos mais fortes, né? Quando passou, falou assim: meu Deus, isso é muito para mim. Mas hoje, olhando para trás, falamos: nossa, como eu cresci, como eu amadureci, né? Então nós temos que dar graça ao Senhor, né? E
lembrar que a oração é um pedido e não uma exigência a Deus. Jesus atende a oração quando isso glorifica a Deus. Tudo que nós formos pedir a Deus, nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus algo que seja para glorificar o nome dele. Deus não dá nada para preencher o nosso ego, para a gente ficar cheio do ego, né? É tanto que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Então Deus, esse negócio do pessoa ficar se gloriando de alguma coisa, Deus afasta, Deus tira mesmo, né? Então, tudo que nós formos pedir a Deus, se você vai pedir lá um carro, se você vai pedir lá um curso, se você vai pedir lá, sei lá, alguma coisa, qualquer coisa que você for pedir para Deus, que você peça para a glória dele. Diga: Senhor, é para a tua glória, é para o teu nome ser glorificado, não é para eu ficar ostentando, não. Porque tem gente que quer para ir só para ostentar. Mas quando você quer para o nome do Senhor ser glorificado, para que quando as pessoas vejam o teu sucesso, a tua bênção, é o nome de Jesus que você vai pôr na frente. Você não vai pôr os teus méritos, você não vai pôr, né, os seus honorários, porque nós temos tendência a isso. Ah, mas aqui eu fiz muita hora extra, aqui eu fiz, né? Ah, eu estudei muito. Ah, para com isso. Tem tanta gente que estuda, está trabalhando, está atrás de balcão, né? Então, o mérito, a glória tem que ser sempre para ele, e nós temos que ter sabedoria. Tem pessoas até que tentam enganar Deus. Fala assim: ô pai, se o Senhor me der um carro, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou... E Deus fala: que nada, rapaz, você não aguenta ver um cisco de poeira no teu carro, você não vai dar uma carona para ninguém não, rapaz. Vá se converter, vá transformar mente, alma e coração primeiro. Tu é vaidoso, rapaz. Tu é vaidoso, eu te conheço. Tu é daqueles que não quer que suja nem a roda do teu carro. Eu já fui desses aí. Não queria nem sujar a roda do meu carro. Já desviei já desviei lá pelo outro lado da rua para não sujar a roda do carro. E Deus sabe, igreja. Mas Deus dá tudo aquilo que a gente pedir, né? Para a glória dele, ele dá, igreja. Mas tem que ser de coração, não tem que dizer assim, só falar, é para a tua glória, Senhor, não. O coração tem que falar primeiro, é o coração de Deus. Deus sonda o coração e fala: ó, este aqui merece. Porque se eu der para ele, ele vai usar na minha obra, ele vai ser bondoso, ele vai, né, servir. Ele vai servir, né? Então, vamos ler aqui, ó, João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Que diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Filho faz, até Jesus faz para o Pai ser glorificado. Percebe, igreja? Então, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, né? Quando perguntaram a Jesus, né, trouxeram um menino que nasceu doente, né? E perguntaram para Jesus por quê? Quem pecou, se foi a mãe, se foi o pai, né? Para esta criança nascer assim, eu não me lembro agora que doença era, né? E Jesus falou: isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a partir da cura daquela criança, o nome do Senhor foi glorificado. Amém, igreja? Então Deus faz o que Ele quer. Se Ele quiser fazer alguém doente para depois Ele curar e o nome dele ser glorificado, Ele faz. Ele faz, Ele é dono de tudo, Ele é soberano. Não é verdade? Vamos aqui para o segundo banner, que traz aqui o primeiro tópico que nós colocamos aqui, né? O que é oração? O que é a oração? Quer que eu desligue, Neide? Se quiser, eu desligo. O que é oração? Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles
que querem falar e ouvir o que Deus tem a dizer. Tem pessoas que só querem só falar, né, com Deus, né? Quer só pedir, mas na hora que Deus vai falar com ele, ele fala, não quero. Não, Deus, eu não quero a tua vontade. Se o Senhor não me der também, eu não quero nem saber de você mais. Só quer Deus se Deus der aquilo que ele quer. Mas se Deus for contra a vontade dele, ele já não quer. Então a oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que Deus quer dizer. O que Deus tem a dizer. É um diálogo. Se eu só falo e não escuto Deus, não é um diálogo, é um monólogo. Então a oração, ela tem que ser, ela só é oração quando há uma abertura da minha parte para falar com Deus e ouvir Deus. Eu falo, ele me escuta e eu também escuto ele. Agora eu quero só ser ouvido e não quero nunca ouvir a voz de Deus, né? Ah, pastor Evandro, mas eu não sei ouvir a voz de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ouça as pregações, né? Venha aos cultos. Aí pessoas só querem, até são muito bons em pedir oração. Ô fulano, ora por mim aí, para Deus fazer uma obra na minha vida e tal e tal. São bons de pedir oração, mas para ouvir Deus, muitas vezes não quer. Aí Deus chama de madrugada, porque Deus quer falar com a pessoa fala, ah não, vou dormir. E a pessoa não se atenta a ouvir a voz de Deus. E sempre quando estamos buscando algo de Deus, Ele vai de alguma forma querer falar para nós. Principalmente quando a gente está orando e Deus ainda não está fazendo. E a gente está sem entender por que Deus não está fazendo. Deus, Ele sempre vem de alguma forma. Ele vem para falar conosco. Ou Ele nos acorda na madrugada, ou Ele quer falar conosco na palavra. Mas se eu não me atentar para ler a Bíblia, se eu não me atentar para um louvor que seja, Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala através de sonho. Nós temos que estar abertos para ouvir a voz de Deus. Deus usa o pastor para falar. Deus dá uma revelação para o pastor. O pastor vai lá, entrega a revelação, entrega uma visão. E a pessoa muitas vezes não quer ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que não quer. Tem pessoas que incrédulo, não crê em nada. Se Deus não descer na terra e bater o pé na terra assim para a terra estremecer, a pessoa não recebe nada. Não recebe a orientação do pastor, não recebe uma revelação. Claro que a gente tem que ter cuidado com as revelações, né, que hoje está só Jesus na causa, mas nós temos que ficar atento para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala de diversas maneiras, igreja. Deus fala de diversas maneiras. E muitas vezes Deus quer falar conosco dentro de casa e a gente fica indo atrás de vaso lá, né? Vai um monte de buraco para tentar ouvir Deus falar, e Deus está falando dentro de casa, dentro da sua igreja, né? Mas muitas vezes as pessoas querem movimento, querem barulho, e as pessoas saem para ir buscar fora esses movimentos, e acaba o diabo enganando, essas pessoas sendo enganadas pelo diabo, né? Então, onde eu parei aqui, meu Deus? A oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar, ouvir o que Deus tem a dizer, né? Lembre-se que Deus não é uma pessoa comum. Ele é nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. Olha as palavras que vai falar com Deus. Não é de qualquer jeito, né? Seja sincero, ainda que você grite, né? Igual eu falo, às vezes eu dou soco ali na almofada, porque eu estou me expressando de acordo com o que eu estou sentindo. Se eu estou triste, eu choro. Eu oro, já orei chorando, já orei gritando com voz, né, de quem estava bravo. Mas eu nunca ousei a desrespeitar o meu Senhor. Então nós temos que saber como falar com Deus, né? Nós temos que olhar bem as palavras que nós vamos falar com Deus, desde quando ela seja verdadeira, claro, né? Então, nós temos que ter o cuidado de falar com Deus, né? Porque Ele é todo-poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar conosco, né? E nos ouvir. É muita humildade da parte do nosso Deus de querer nos ouvir, né, igreja?
somos tão inferior, né? Tão pequenos, né? E Ele se importa, né? Ele decidiu nos ouvir. Então aproxime-se de Deus, reconhecendo suas próprias imperfeições, né? Porque Ele é bondoso, misericordioso e ouve as nossas orações. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz: orem sem cessar. Amém? Não temos que orar só quando o calo aperta, só quando deu tudo ruim. Não tem que orar só quando isso acontece. Nós temos que orar sempre. Temos que orar sempre. Amém, igreja? Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Qual é a ordem aqui? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tem pessoas que não se aproximam de Deus e fica só se vitimizando. Ele se vitimiza para ver se Deus se aproxima dele, para ver se Deus faz alguma coisa. Não, gente, vitimismo, Deus não se agrada de vitimismo. Deus não se agrada de vitimismo, né? Nós temos que se aproximar de Deus, reconhecendo nossas fraquezas, fragilidades, e assim alcançamos a misericórdia de Deus. Amém? Aí ele diz aqui, né? Pecadores, limpem a parte B do versículo. Pecadores, limpem as mãos. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não adianta você querer algo de Deus com a sua mente dividida. Sua mente está em Deus, mas também está no mundo. Sua mente, né, quer obedecer, mas também ao mesmo tempo não quer obedecer. Está com a mente dividida. Então Deus também não vai atender a oração de quem está com a mente dividida. Ele diz: limpem suas mãos, né? Limpem as mãos. Pecadores, limpem as mãos. E você que tem a mente dividida, purifiquem o coração, né? Vamos aqui no 3, vamos correr, pessoal, hoje, né? Tá bem disputado o tempo aqui. Por que a oração é importante, né? A oração é importante porque nos ajuda a desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus. Quando você ora, você cria uma conexão, uma intimidade com Deus, né? Quando o homem e a mulher estão namorando, quando aquele casal que mais conversou, né? Falaram de tudo, né? Das naturezas, da família, né? Dos costumes, da tradição e cultura de cada família diferente, né? Existe uma comunhão, conexão e o conhecimento um do outro, né? O homem já fica sabendo o que a mulher gosta, né? O que ela não gosta. A mulher também sabe o que o homem gosta e não gosta e tal. A mesma coisa é Deus. Se eu vivo em constante oração e comunicação com Deus, conexão com Deus, eu vou conhecer Deus melhor. Eu sei quando está acontecendo na minha vida um tratado de Deus, um trabalhar de Deus. Falar, estou sentindo que Deus está trabalhando nessa situação aqui. Mas quando você não tem a comunhão com Deus, a conexão com Deus, a intimidade com Deus, você não conhece Deus, não sabe como Deus trabalha, você fica achando até que é o diabo. Aí o diabo está impedindo a bênção aqui. Não é, Deus está tratando com algo, Deus está trabalhando ali. Aí você pensa que é diabo, não é diabo, é Deus. Então quando você, né, tem um hábito de orar, de falar com Deus, você conhece quando é trabalhar de Deus e quando é ação maligna, né? Além de demonstrar nossa confiança, arrependimento, gratidão e obediência. Então a oração é importante por todas essas causas. Amém? Nós desenvolvemos, né, o amor, comunhão, conhecimento de Deus, além de demonstrar também, na oração, nós vamos demonstrar confiança, também arrependimento, expressar ali nosso arrependimento, gratidão e obediência a Ele. Amém? Então, como em qualquer relacionamento, a comunicação e a interação são fundamentais para ter uma vida próxima do Senhor. Amém? Assim como todo relacionamento, a comunicação e a interação
é importante para ter uma vida mais próxima do Senhor. Amém, igreja? Muitas vezes a gente sente que Deus está longe, né? Poxa, parece que Deus não está ouvindo minha oração. Isso acontece quando a gente ora de vez em quando, só quando as coisas apertam. Mas quem ora quando está bom e quando está ruim, nunca vai sentir Deus longe, vai sempre sentir que Deus está ali perto. Amém? Então, por meio da Bíblia, Deus fala conosco e em Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade. Tanto que Deus deseja se comunicar conosco, que Ele, né, fez da sua palavra uma pessoa e veio aqui e habitou conosco. Então, Deus tem interesse. Ninguém mais tem tanto interesse de ter contato conosco do que o próprio Deus que nos criou. Amém, igreja? Mas basta agora a gente fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele, né? Ele veio aqui, né? Em resposta a isso, também precisamos falar com Deus, prestar-lhe nossos pedidos, agradecimento e interceder uns pelos outros. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 29, versículo 12, que diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me invocarão, olha isso, vocês me invocarão, invoque o nome do Senhor, chame, né? Igual esse louvor que nós cantamos aqui, né? Clame o nome de Jesus, invoque o nome de Jesus, se aproxime de Deus, né? Se aproxime das coisas de Deus, da vontade de Deus. Aí ele diz, se aproxime de mim em oração e eu os ouvirei. Então não é de qualquer jeito que Deus vai ouvir. Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu, este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Vocês têm ideia que mesmo os discípulos andando com Jesus... Vou desligar aqui, viu, pessoal? Tá bom? Pode ligar, Sérgio? Mesmo os discípulos andando com Jesus, eles não conseguiram expulsar um espírito imundo, né? Espírito mudo e surdo que estava num jovem desde criança. Desde criança, o espírito, né, oprimia este jovem e não deixava ele falar. E quando esse espírito pegava ele, lançava ele no fogo e na água, tentando matar ele, né? E o pai deste jovem trouxe até os discípulos, e os discípulos, eles não oraram, eles foram na autoridade, né? Eu te repreendo em nome de Jesus, te expulso em nome de Jesus. O espírito não saiu. O espírito não saiu do jovem. E aí quando Jesus, né, entrou na casa, quando Jesus chegou ali, né, que o espírito imundo que estava no jovem viu Jesus, o espírito já se agitou assim, deu um grito e jogou o jovem no chão, né? E aí, depois vocês lerem essa passagem aí do capítulo 9 todinho, para vocês verem como foi essa história, né? E os discípulos ficaram ali frustrados com isso, porque virou uma confusão ali. O pessoal, cadê você? Não disse que anda com Jesus e tal, não sei o quê. Cadê que vocês não expulsaram? Aí Jesus chegou, né? E o pai pediu para Jesus, Senhor, se tu podes, né? Libertar o meu filho, expulsa esse mal do meu filho, né? E Jesus foi lá e expulsou o espírito imundo. Jesus disse, espírito mudo e surdo, saia desse jovem e não volte nunca mais. E esse jovem foi liberto. E os discípulos ficaram assim, como é que nós não conseguimos? Mas Jesus, ele expulsou só na autoridade, ele nem orou, só na autoridade ele expulsou, né? Mas já os discípulos, ele disse aqui, este tipo de espírito só pode ser expulso com oração, né? Então, a importância da oração é muito grande, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o próximo banner. Vixe, espera aí. Glória a Deus. A garganta está muito seca, viu, pessoal? O tempo está seco, né? Eu coloquei aqui
tantos, né, de muitos benefícios que a oração nos proporciona, eu coloquei apenas alguns aqui, tá? Benefícios da oração. Por exemplo, a conexão com Deus também é benefício da oração, né? O benefício com a conexão com Deus, a oração fortalece a relação com o divino, permitindo expressar gratidão, adoração e pedidos, né? Outro benefício também é a força e orientação. Em momentos de necessidade, a oração oferece apoio, direcionamento para lidar com as dificuldades, fornecendo sabedoria para tomar decisões. Outro benefício também é redução do estresse e ansiedade, como nós já falamos, né? Estudos indicam que a prática de oração pode reduzir estresse psicológico e aumentar a qualidade de vida, né? Outro benefício também é a transformação interior. Ninguém vai ser transformado sem oração. Se você tem um gênio difícil, se você tem um vício, se você tem um problema, tem algo, né, que é da sua natureza, e você tem dificuldade de que aconteça uma transformação na sua vida, sem oração, só com o tempo não transforma. Tem pessoa que tem 10, 15, 20 anos de crente e não tem transformação, né? Igual nós vimos ali a pessoa lá do mercado, 45 anos de que falou que era cristão, mas não tinha transformação nenhuma. É sinal de que não tem oração, não tem vida com Deus, não tem comunhão com o Pai, né? Então, a transformação interior também é um benefício da oração. Se não tem oração, não tem transformação. Tem que orar para Jesus matar a carne mesmo, matar o eu, matar o velho homem, né? A oração pode transformar o coração, cultivando a humildade e o perdão e a compaixão. Amém? Vamos para o quinto banner aqui. Outro benefício da oração: intercessão e ajuda aos outros, né? Nós temos esse poder de orar, interceder por outras pessoas e Deus alcançar essas pessoas. Muitas vezes pessoas que até não é crente, né? Deus vai lá por causa da nossa oração, a oração de uma pessoa obediente. Deus vai lá e livra, dá um livramento para uma pessoa que não teme a Ele, que não agrada a Ele, né? Isso acontece muito com a mãe cristã de filhos que não são cristãos. Deus dá um monte de livramento, mesmo a pessoa sendo lá um rebelde da vida, mas Deus dá livramento porque Deus está honrando a oração da mãe. No dia que a mãe deixar de orar, né? Outro benefício: preparo para a batalha espiritual. Esse aqui é essencial, igreja. Esse aqui é essencial também, um dos mais poderosos benefícios que nós podemos receber através da oração. A oração fortalece a fé e resistência espiritual, preparando para lidar com desafios e tentações, né? Outro benefício também é aprimoramento da comunhão, né? A oração pode nos ajuda no aprimoramento da comunhão. A oração é um meio de fortalecer a comunhão com Deus e com os outros, criando um ambiente de unidade e apoio. Amém? Outro benefício também: o aumento da esperança e confiança. Às vezes você está sem fé, está sem esperança, né? A oração, ela te proporciona também aumentar a sua esperança e a sua confiança, né, em Deus. Através da oração é possível cultivar a esperança e confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades. E para encerrar, temos mais esses dois benefícios aqui, ó. O louvor e agradecimento a Deus, né? A oração permite expressar gratidão e louvor a Deus pelas bênçãos recebidas e pela sua presença em nossas vidas. Nós também temos que falar isso nas nossas orações. Amém, igreja? Louvar a Deus e agradecer pelas ricas bênçãos, que a gente sempre lembra de pedir, mas poucas vezes nós lembramos de agradecer, né? Outro benefício é a confissão e perdão. Já pensou se nós não tivéssemos como, né, fazer isso em oração, né? Nós podemos fazer isso em oração, confessar os nossos pecados para Deus, falar: oh, Deus, eu errei, eu
eu falhei, né? Eu desagradei o Senhor, né? Nós temos como falar isso com Deus, né? A oração oferece um espaço para confessar pecados e buscar o perdão de Deus, promovendo a cura e o crescimento espiritual. Amém, igreja? Muitas vezes nós só conseguimos a cura quando confessamos um pecado. Você pecou, ocultou, ninguém ficou sabendo, e aí você está doente e nada, você não consegue a cura. Não consegue a cura. Aí quando você vai lá e confessa para Deus, Deus, eu confesso que eu errei. Não adianta eu tentar esconder o meu pecado do Senhor. Eu quero me abrir com o Senhor, né, nesta oração, e quero dizer, me perdoa, Senhor, eu errei. Davi fez isso. Davi tentou o tempo todo esconder o pecado dele ali. Com Betseba, mandou o marido dela para frente de batalha para morrer primeiro, né, e tal, aquela coisa toda, tentando esconder o tempo todo, inventando um monte de mentira para tentar esconder. E Davi nunca ficou doente de uma batalha. Davi venceu tantas guerras, nunca ficava doente. Quando foi depois do pecado, ele ficou doente, manco, fraco, e não conseguia a cura de jeito nenhum. Só depois que confessou que Deus curou ele. Benefício da oração. Amém, igreja? Para encerrar, vamos ler aqui Tiago capítulo 5, versículo 16 a 18, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós, orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu na terra, não choveu sobre a terra. E depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Igreja, quando fala aqui, confessem os seus pecados uns aos outros, é quando nós causamos um mal para alguém e a gente não vai lá, né, confessar. Olha, me perdoa, irmã Neide, eu errei com você, eu não deveria ter feito aquilo com você, agido daquela forma com você, me perdoa. Você vai lá e confessa. Às vezes a pessoa está até arrependido com o que fez com a pessoa, mas também não dá ousadia de ir lá, acha que é humilhante. Não. Não, se for pedir perdão para ela, vai ser humilhante para mim, então não vou ficar na minha aqui. Mas eu reconheço o meu erro, né? A pessoa reconhece o erro, mas aí você que não sabe que ele já está arrependido, você fica ali com aquele negócio ruim, infeliz, me fez tanto mal e tal, né? Então a pessoa precisa confessar. Olha, irmã Neide, eu falei com você, você me perdoa, irmã Neide? Aí, a pessoa recebe uma cura, igreja, né? Amém, igreja? Então esta é a palavra de hoje. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Os irmãos, me perdoem aí o horário, mas tá dentro, né? Graças a Deus. Glórias a Deus por tudo. Vamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos dê um espírito de oração. Viu, igreja? Vamos pedir a Deus um espírito de oração. Essa conexão que nós estamos aqui, né, de cultuar, de louvar, de dar testemunho, né, de falar de Deus, de testemunhar de Deus. Esse espírito não pode sair de nós. Esse espírito tem que estar em nós quando sair da igreja, quando estiver no trabalho, está sempre com esse espírito, não pode estar desconectado do divino. Amém, igreja? Então nós vamos pedir nessa oração um espírito, né, de oração, que nós possamos viver em espírito de oração. Nós podemos fazer isso, né? Estar em espírito, dirigindo, em louvor, em graça, né? Em louvor, em graça, em oração. Nós podemos fazer isso dirigindo, tomando banho, trabalhando, no trem, no metrô, na rua, na caminhada. Nós temos como fazer isso, estar em espírito de oração. Não é que você vai parar no lugar e ficar ali orando, não. Você mesmo fazendo as coisas, nós temos que estar em espírito. Amém, igreja? Vamos pedir ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra poderosa, o qual o Senhor nos mostrou aqui, Senhor. Glória a Deus. Os benefícios da oração. O Senhor nos mostrou a importância da oração. Como é importante, Pai, falar com o Senhor, adquirir intimidade com o Senhor. Aprendemos com isso, conhecemos mais o Senhor, Pai.
E nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, Pai, derrama sobre nós um espírito de oração, Pai, um espírito de submissão, Pai, para que não venhamos se achar autossuficientes, Pai, achando que não precisamos orar por todas as coisas, para que nós não venhamos achar, Pai, que só devemos orar quando tudo está difícil, quando a dificuldade, a luta, a prova já chegou ao extremo, meu Pai. Não, Senhor, não queremos orar só quando as coisas piorarem. Nós queremos orar, meu Pai, desde o início, desde a nossa primeira atitude de tomar decisão por alguma causa, Pai, desde a nossa primeira atitude, da nossa decisão, Pai, nós temos que, aleluia, orar ao Senhor, falar contigo, agradecer. Se não temos algo para pedir, Pai, não temos que ficar sem orar, Pai. Se não temos algo para pedir, que nós venhamos agradecer, mas que não venhamos deixar de orar, não venhamos deixar de falar contigo, meu Deus. Derrama, Pai, o Espírito de oração, Pai, sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos, me perdoem aí, estou bastante cansado. Fui dormir ontem 4 horas da manhã, preparando aí, né, os banners do site, das redes sociais da igreja, da rádio da igreja, né, e também ajudando a doutora Camila aí também, nos banners. E foi o tempo que eu tinha, tá, pessoal? Então estou com a mente bem cansada mesmo, mente pesada. Hoje de manhã estava com muita dor de cabeça. Então os irmãos me perdoem aí a minha lentidez, que eu tô meio lento. Tem dia que eu tô metralhadora, né? Hoje eu tô meio espingado aí, né? Glória a Deus. Então vamos dar os avisos aqui, já vamos estar orando, fazendo oração final, tá bom? Na terça-feira, pessoal, temos o nosso culto de evangelismo online, onde vamos estar dando a continuidade da série A Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse, que está maravilhosa, viu, pessoal? Eu sou apaixonado pelos evangelhos e nós estamos aí a todo vapor com a nossa série, tá? Então não perca o culto de evangelismo online às 19 horas, se programe para isso. Também, quarta da bênção, presencial e online com a pastora Camila Gomes. Os irmãos, não perca, né, a quarta da bênção presencial e também online às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes. E no domingo estaremos aqui novamente com o culto da família presencial e online às 19 horas. Amém? E a nossa rádio 24 horas para edificar a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, também a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse culto maravilhoso, Pai. Te agradecemos, Senhor, aleluia, pelo Dia das Mães, onde nós podemos expressar, Pai. Sabemos que Dia das Mães é todos os dias, Pai, mas que bom que nós temos esse dia para a gente poder se expressar de uma forma mais clara, de uma forma mais dedicada, Senhor. Abençoa a saúde de cada mãe, Pai, desta igreja, de cada servo, esta mãe que está ouvindo agora esta gravação, Pai, que o Senhor possa curar, possa restaurar, possa dar sabedoria, entendimento, discernimento, meu Pai, paciência para as mães, Pai, porque nós pais, nós precisamos de paciência com os filhos. Dê paciência para as mães, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Seja conosco, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Que essa semana nós, a partir de hoje, já possamos, Pai, andar no Espírito, Pai, viver no Espírito em todo momento, em qualquer lugar que nós estejamos, Pai, nós possamos estar em Espírito com o Senhor, em conexão com o Senhor, dentro, meu Pai, vivendo dentro do centro da vontade do Senhor, da vontade que agrada ao Senhor, e o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz, livra-nos do terror noturno, de seta que voa ao meio-dia, livra-nos, Pai, dos ladrões, daqueles que roubam, meu Pai, livra-nos dos assassinos, dos acidentes, meu Pai, aleluia, livra-nos de todo o mal, cura as enfermidades nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Todos estêm em suas mãos. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam
Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.